Escreveu livros sobre política, filosofia e economia. Praticou esportes até a velhice. Amou inúmeras mulheres e por elas foi correspondido. Para muitos, é ainda um grande herói. Essa parece a descrição de um protagonista de uma série de televisão, não é? Mas o homem descrito nesse parágrafo é, na verdade, o ditador Mao Tse-tung. O líder de um regime comunista totalitário responsável pela morte de dezenas de milhões de pessoas através da perseguição política, trabalhos forçados e regime de fome na China. Mas o detalhe mais assustador dessa descrição, no entanto, não é o grau de romantização de um ditador responsável pela morte de mais de 60 milhões de pessoas, e sim o lugar onde essas palavras foram impressas. Esse trecho estava nas páginas de um livro didático de história aprovado para o ensino fundamental brasileiro e lido por cerca de 30 milhões de estudantes ao longo dos anos. O choque foi tão grande que até o jornalista Ali Kamel, à época diretor de jornalismo da Rede Globo, soou um alarme há 2 décadas dizendo: "Nossas crianças estão sendo enganadas, a cabeça delas vem sendo trabalhada e o efeito disso será sentido em poucos anos. É isso que deseja o MEC? Se não for, algo precisa ser feito, pelo Ministério, pelo Congresso, por alguém." E mesmo com denúncias e provas de doutrinação, esse livro foi o mais adotado do Brasil por muitos anos. Mas como é que isso foi possível? Como é que o Ministério da Educação permitiu que um material com viés tão claro formasse as mentes de toda uma geração? E mais, esse tipo de conteúdo ainda aparece nos materiais escolares de hoje? É o que você vai descobrir agora, neste vídeo da Brasil Paralelo. A obra em questão chama-se Nova História Crítica, de Mário Schmidt, e era direcionada a jovens da 5ª à 8ª série, o atual Ensino Fundamental 2. Segundo dados do mercado e do próprio Ministério da Educação, o MEC, Mário foi o autor que mais vendeu livros de história no Brasil. A sua obra bateu a marca de 10 milhões de exemplares comercializados. Para se ter uma dimensão disso, apenas na compra estatal feita pelo MEC em 2005, a coleção de Schmidt representou 30% do orçamento destinado aos livros de história. O problema denunciado por jornalistas e intelectuais da época é que o autor do livro não possuía formação acadêmica como historiador, e o seu livro atuava, na prática, como um panfleto ideológico em vez de ser um material científico. A narrativa escolhida pelo autor colocava de um lado o capitalismo opressor e de outro a pureza do socialismo. Em toda a obra, as ditaduras comunistas tinham seus crimes minimizados ou omitidos, enquanto as falhas ocidentais eram maximizadas, muitas vezes com erros teóricos. Foi justamente essa constatação que levou o jornalista Ali Kamel a iniciar a denúncia. Kamel compreendeu que o livro didático tem status de verdade absoluta para a criança. A televisão e a internet podem ser questionadas, mas o livro oficial da escola carrega o peso da autoridade pedagógica. Para entender o caminho que um livro faz até a mochila do seu filho, precisamos olhar para o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. O PNLD é uma das maiores iniciativas de compra de material escolar do mundo. O rito do programa prevê uma seleção técnica. O governo abre um edital, as editoras inscrevem suas coleções e uma comissão de professores universitários e especialistas do MEC avalia as obras. As obras aprovadas entram no chamado Guia do PNLD, uma espécie de catálogo oficial. A partir daí, a decisão passa para as escolas. Cada professor ou equipe pedagógica tem a liberdade de escolher, dentro daquele guia, o livro que será comprado pelo governo com o dinheiro dos impostos e enviado para os seus alunos. O sucesso comercial do livro Nova História Crítica teve fim com um relatório técnico do próprio governo. Depois de anos de aprovações automáticas, apenas após as denúncias da imprensa em 2007, a Comissão de Avaliação reprovou a coleção Nova História Crítica para o ciclo de 2008. Admitindo que a obra continha erros. Mas até isso acontecer, milhões de alunos já tinham sido formados com a lente da luta de classes. E os cofres públicos já haviam transferido cifras astronômicas para a editora e para o autor, que era filiado ao PT. Além disso, muitos professores resistiram à reprovação e defenderam a manutenção do livro nas salas de aula. Mas como é que isso aconteceu com o sistema educacional brasileiro?
O que poucos sabem é que a raiz desse problema começa muito antes da adolescência. Ela se inicia já na primeira infância. E é exatamente isso que a Brasil Paralelo investigou em profundidade no novo documentário Pedagogia do Abandono. Uma obra exclusiva para os nossos membros assinantes. Aproveite o plano mensal da Brasil Paralelo, toque no link da descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo aí na tela para liberar o seu acesso. Bom, mas o caso desse livro foi há quase 20 anos. O MEC reprovou o livro e corrigiu a falha. O problema acabou, certo? A Associação De Olho no Material Escolar, criada inicialmente por pais inconformados durante a pandemia, tem realizado um trabalho de análise dos livros didáticos contemporâneos. Em recente debate, na Comissão de Educação do Senado Federal, a diretora da associação, Samantha Pineda, apresentou evidências de como os materiais do PNLD de hoje tratam temas como agronegócio. O setor responsável por cerca de 25% do PIB brasileiro e pela sustentação de milhões de empregos é sistematicamente demonizado nos livros. Samantha questionou: já pensaram quão sério é isso? O quanto estamos condenando nossos jovens a um ciclo vicioso de pobreza? O quanto nós estamos fazendo com que essa diferença social, que tanto buscamos combater, está sendo perpetuada desde cedo? Um estudo citado no Senado analisou quase 350 menções ao agronegócio nos materiais escolares. E eles descobriram que 87,8% dessas menções sequer possuíam base científica ou factual. Eram apenas opiniões e visões militantes que ignoram avanços em tecnologia, preservação de recursos hídricos e segurança alimentar. A discussão sobre a neutralidade no material didático expandiu-se para além do caso emblemático de Mário Schmidt, mobilizando instituições como o Ministério Público Federal em investigações sobre o viés ideológico de obras distribuídas pelo MEC. Com base em denúncias de movimentos civis e representações políticas, o Ministério Público Federal passou a apurar se coleções de diversas disciplinas apresentavam uma visão unilateral da história e da economia. Um exemplo frequentemente citado nessas investigações é o tratamento conferido a regimes totalitários e a movimentos sociais. Enquanto algumas obras são acusadas de romantizar a Revolução Cubana ou o modelo econômico de países socialistas, outras são criticadas por vilanizar o agronegócio e a iniciativa privada. Mais do que erros factuais isolados, a suspeita recai sobre a curadoria desses conteúdos, levantando o questionamento se os critérios de seleção do PNLD estariam permitindo que os materiais de caráter ativista prevaleçam sobre a pluralidade pedagógica exigida pela Constituição. Essa história de doutrinação dos livros didáticos não é de hoje, e mostram que a sala de aula virou um campo de guerra ideológico. Mas a Brasil Paralelo decidiu ir mais a fundo na investigação, e se toda essa degradação intelectual começar muito antes do ensino fundamental? E se as raízes do problema estiverem plantadas na primeira infância, durante a fase mais vital do desenvolvimento do cérebro humano? A resposta é mais impressionante do que você imagina, e está no nosso mais novo documentário original da BP, Pedagogia do Abandono. Com a participação de especialistas internacionais de ponta, como o psicólogo norte-americano Jay Belsky, a obra investiga o que acontece quando os anos mais preciosos da infância são terceirizados para um Estado cercado de disputas políticas e baixa qualidade de ensino. Essa não é apenas uma análise sobre creches, é uma denúncia em defesa do futuro dos seus filhos e de toda uma nação. Mas atenção, hein? Esse material é exclusivo para os membros da Brasil Paralelo. E estamos liberando agora uma condição especial para você se juntar a nós, o plano mensal da Brasil Paralelo. Isso significa que você não vai precisar mais comprometer o limite do seu cartão de crédito com essas assinaturas anuais. Clique no link da descrição ou acesse pelo QR Code que está aparecendo aí na tela e descubra como você pode garantir o seu acesso ao novo documentário agora mesmo. Ao assinar agora, você financia o jornalismo independente e garante uma análise técnica e corajosa que não existe em nenhum outro lugar. Junte-se à BP e nos ajude a fazer um trabalho que poucos têm coragem de fazer. Nós contamos com você, muito obrigado e até breve.